Que a paz seja conosco. O estudo de hoje nos coloca em frente a dois temas muito interessantes e, por que não dizer, daqueles sempre presentes nas conjecturas de natureza religiosa e filosófica, quais sejam a expiação e o arrependimento. Do estudo que faz acerca do estágio em que a Terra se encontra, Allan Kardec, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, coloca a Terra na categoria de mundo de expiação e provas. Expiação exatamente porque os que aqui nos encontramos, de alguma maneira, estamos purgando os nossos equívocos de outras existências, assim como também purgando os equívocos da atual existência. Eles aparecem, notadamente, nas chamadas dores morais, aquelas que os Espíritos já nos ensinaram, são as dores que permanecerão conosco, quer estejamos aqui reencarnados, quer devolvidos à realidade de onde somos, à realidade espiritual. Assim, se as dores de natureza física que nos visitam e nos intimidam, nos tolhem a movimentação, nos impedem eventualmente o exercício de atividades que no passado desenvolvíamos com rapidez, com presteza, levando-nos a refletir, tais dores, ficam no momento em que devolvemos à Terra os corpos que erigimos, que construímos quando aqui deliberamos voltar para mais uma experiência. É isto tão verdadeiro, porque a doutrina espírita nos ensina que os espíritos que somos têm a oportunidade de pedir veículos físicos que lhes possibilitem as experiências reencarnatórias. Mas o nosso drama, que inclusive originou o pedido do veículo físico, é o das dores morais. São através das dores morais que nós então tomamos consciência de que é preciso recomeçar. E esta consciência vem através do arrependimento. É este o estudo que Allan Kardec desenvolve com os espíritos a partir da questão de número 990 até a 1002. Ele vai nos fazer refletir as nossas atitudes equivocadas, das quais a evolução nos cobra consciência, mudança, exige o arrependimento. E veremos que não nos basta só o arrependimento. É necessário propor a reparação. A reparação. Só aí, meus amigos, seremos espíritos melhores. Só aí teremos franqueado acesso a regiões espirituais cada vez mais sutis. E longe do acesso a essas regiões vir a representar um comodismo da nossa parte, uma acomodação, o acesso a elas nos permitirá pedir a oportunidade de vir servir aqueles que ficaram para trás, aqueles
com os quais nos relacionamos, aqueles aos quais amamos. E se for maior ainda o nosso progresso espiritual, pediremos e a providência divina certamente nos concederá a chance de vir a zelar por tantos quantos espíritos nos seja possível fazê-lo, objetivando despertá-los para a mesma evolução que atingimos. Esta é a lógica do progresso. Esta é a lógica que a doutrina espírita vem no momento certo nos dar, permitindo-nos então um comportamento bem mais diferenciado, muito mais sério. Chegar aonde chegamos no estudo do Livro dos Espíritos traz duas sensações. A primeira delas, de profundo agradecimento. Nós pudemos chegar até aqui, ao longo de tantas e tantas semanas, mas ao mesmo tempo nos traz um senso de responsabilidade e de gravidade muito grande, porque é impossível não haver repassado todas estas questões inúmeras vezes, sem nos sentirmos compromissados em aplicá-las no nosso dia a dia, continuando a cometer os mesmos disparates que cometemos. O arrependimento, pergunta Kardec na 990, se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Em ambos. Porém, como a dor moral é mais intensa na realidade espiritual, é no estado espiritual que o arrependimento fala mais forte. Quando então, libertos do jugo material, das preocupações do dia a dia, estas que nos fazem cometer barbaridades, correndo atrás das bolhas de sabão, como diz Emmanuel, em que ficamos envolvidos e interessados com o transitório, comprometendo nossos dias, nossas horas em conquistas que o passar dos anos nos faz sim experimentar os primeiros sinais de arrependimento. Quanto eu poderia ter crescido se meu tempo fosse direcionado menos para o transitório e mais para o definitivo. De que me valem guarda-roupas cheios, disse-me alguém outro dia, quando não tenho mais saúde para colocar as roupas que dentro dele estão. O que você me sugere, Nazil? Eu disse, a primeira coisa, desfaça-se das roupas. Se elas te trazem este tipo de arrependimento, se desfaça delas. Faça alguém feliz. E eu vou ficar sem ter o que vestir? Você que me diz que não usa mais. Se é assim, puxa, eu corri tanto, eu viajei tanto, eu percorri tantos quilômetros, fiz tantas coisas, e agora, meu amigo? A vida é uma só. Paremos com essa ideia de que seremos imortais. Nós somos imortais. O tempo de uma hora perdida deve ser recuperado com atividades que o reponham. Assim não é motivo para drama. E a resposta dos espíritos vem nesse sentido. O arrependimento no estado corporal só ocorre quando bem compreendemos a diferença entre o bem e o mal. A maturidade nos há de fazer pensar sobre o que é bem e o que é mal. Os espíritos já nos deram essas dicas.
exatamente na medida em que nos informaram que o bem é tudo aquilo que se afiniza com as leis divinas, tudo aquilo que se harmoniza com a vontade de Deus, expressa no mandamento que Jesus nos ensinou testemunhando, o mandamento do amar. Amar sem restrições, sem egoísmo. Amar no sentido de nos doar àqueles que de nós precisam. Esse é o sentido da afinização com o bem. O mal é tudo aquilo que nos conduz ao egoísmo. Ego, a pensar em nós primeiramente, e depois também em nós, e mais um pouquinho em nós mesmos. Sobrou um espaço em nós também. E aí, bem... Mas então qual é a consequência, emenda ele, desse arrependimento no estado espiritual? Nós estamos aqui testemunhando isto agora. Arrependidos dos equívocos que cometemos, nós pedimos a chance de uma nova encarnação. Objetivando o quê? Objetivando nos tornarmos melhores. O Espírito compreende as imperfeições que o distanciam do ser feliz. E aí o que faz? Ele pede uma nova existência. Ele pede uma nova oportunidade para, enfrentando problemas, dificuldades, registram eles, porque eles estão falando da terra, para expiar as suas faltas. Para expiar. Então estamos aqui, meus amigos, com esse propósito. Houve um momento nas nossas existências pretéritas que falhamos com o segmento do bem. E ao adentrarmos na realidade de onde somos, ao voltarmos para casa, de repente nos dispusemos a recomeçar. E aí encaminhamos pedidos àqueles que têm condições de nos orientar, nossos verdadeiros guias espirituais, que não estão para nos livrar dos reveses que semeamos, mas para nos animar a enfrentá-los. E aí eles nos disseram: reencaminhe-se para uma outra encarnação. Vamos lá. E nós certamente relutamos, porque o desejo de modificar a nossa própria conduta, o desejo de ser melhor é forte, mas os embates não são fáceis. Voltaríamos a enfrentar a dificuldade da reencarnação num mundo onde a dependência nas primeiras idades é imensa. Onde dependemos de pais, mães, de cuidadores, daqueles que nos vão de novo orientar os passos para que possamos até caminhar, porque diferentemente das manifestações do reino animal, o espírito que no hominal reencarna, o espírito vai precisar de quem lhe oriente os primeiros passos. E viemos com o desejo de sairmos daqui melhores. Não viemos aqui para passeio, não viemos aqui para perder a nossa oportunidade com distrações que nos afastam do verdadeiro caminho, que é o caminho da melhoria, o autoconhecimento que conduz à melhoria. Viemos sim para crescer e não para os folguedos do mundo. Não estou com isso, e não está a doutrina espírita com isso, criticando absolutamente nada. Mas ela nos está dando noção da oportunidade que pedimos. Só isto. E tem o detalhe: quando voltarmos à realidade espiritual,
de novo nós vamos fazer a checagem dos acertos e dos desacertos. E talvez, tenho quase que certeza, na nossa próxima chegada no Porto Celeste, ou amplidão da realidade espiritual, é isso que estou me referindo, talvez nós tenhamos a consciência bastante, para não dizer muito, alerta, porque nós fomos avisados quase que permanentemente acerca do que aqui viemos fazer. As visões religiosas, que o mundo as tem em profusão, ainda talvez não tenham condições de perceber a infantilidade do ensino que divulgam, fazendo aqueles que os seguem imaginar que há uma divindade que passa a mão na cabeça de privilegiados, que ela escolhe, ou que os daqui acham tenham sido por elas escolhidos, porque é isso que acontece. Há visões religiosas que dizem que iremos para um céu de beatitude, como se Deus precisasse da beatitude de espíritos falíveis. Deus de nós não precisa, nos dá a chance de nos afinizarmos a Ele para sermos melhores. E nós refugamos a prece. Nós nos valemos da prece para pedir a Deus que nos livre das insanidades que semeamos no caminho. E Deus nos quer que crescidos, amadurecidos, peçamos sim, através da prece, condições para sermos despertos, ágeis na correção dos nossos desvios. Não retardemos isso. Que consequência, então, pergunta Kardec, experimenta o espírito quando já, ainda na realidade corporal, se arrepende? Nossa! Reparar rapidamente as suas faltas. A sua consciência o diz que ele deve rejeitar as imperfeições. O homem pode sempre melhorar-se. Aí, meus amigos, eu vou só fazer a pergunta que todos nós precisamos nos fazer. E quando é que nós queremos nos melhorar? Infantis que somos, nós queremos melhorar do ponto de vista material. Então, se nos perguntarem o que você quer melhorar? Olha, em razão da crise da água, eu quero melhorar o meu estoque. E se eu tenho 2.000 litros, assim que a crise passar, e essa natural, brasileira, eu vou dobrar a capacidade dos reservatórios, para que da próxima vez que acontecer de vir a faltar água, eu não tenha que recorrer a coisas mais imediatas. Egoísmo puro. Porque eu terei 4.000 e ainda vou passar no vizinho e dizer, puxa, você só tem 1.000. Lá em casa, tudo tranquilo. Nós estamos aqui sem poder tomar banho, mas em casa não. A gente está nadando de braçada. Egoísmo puro. Puro. Não vem me dar desculpa esfarrapada. É egoísmo puro. Agora, e melhoria espiritual? E melhoria espiritual? Onde entra na nossa agenda? Se sobrar um tempo, esse ano eu faço alguma coisa. Como não sobra, então, está indo. E aí teme a morte. Evidente. A morte é temida por aqueles que não têm o que apresentar na realidade pura. Lá não tem subterfúgio. Descerrados os olhos para a realidade material, nós vamos nos apresentar na espiritual com que mãos? Aquelas que têm o último equipamento eletrônico? Dá para levar?
pode até levar, mas não vai ter uso. E se tiver, os parentes não atenderão. Um amigo me dizia isso: vou botar o celular e caso eu seja enterrado vivo, eu disse, mas você vai estar vivo. Não, você já entendeu o que eu quero dizer. Eu ligo para casa. Eu falei, eu duvido que alguém atenda, né? Posso pôr teu número? Pode, evidentemente pode, mas vou achar que é trote, né? Porque você vai poder se comunicar sem um aparelho. Para que despender esforço em espírito para fazer uma ligação? Parece aqui, a gente conversa. Mas e se eu tiver? Bom, dá uma suspirada, a hora vai chegar, pela falta de ar, etc, né? Fica tranquilo, vai voltar para casa, né? E eu duvido, né? Tem gente aqui que pode dizer, imagina, Zil, então depois deixa o número que eu vou repassar e os contatos vão ligando, né? Estou aqui, vem me buscar, mas não vem, o sujeito nem quer saber disso. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento. Aqui Kardec quer de novo testar os espíritos. Se vocês perceberem, no tempo todo em que ele dialoga com os espíritos, ele vai trabalhando no sentido de pegar contradições. Ele é extremamente lógico. Ele já havia perguntado inúmeras vezes, e os espíritos já haviam lhe assegurado que nós somos criados simples e ignorantes, que o desejo de praticar o mal é porque o mal nos satisfaz. O mal nos satisfaz. Fulano fez isso para mim, pode deixar que eu vou me vingar. O mal nos satisfaz. Falou de mim, você não sabe o que eu sei dele, e aí conta. Está pensando isso a meu respeito? Vou dizer o que eu penso dele. E o sentido do perdão? Nós ainda não aprendemos. Não aprendemos. Mas ele então pergunta, não tem gente que insiste em ser maldosa sempre? Kardec, todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, fica tranquilo. Numa outra existência vai emendar-se. É por isso que ele vai renascer muitas e muitas vezes, até que descubra que a única saída é o bem. Sabe qual a diferença? Respondem para eles, entre um espírito que já está numa posição de ajudar os demais e aqueles que ainda estão na posição de prejudicar os demais? A vontade de cada um deles. Porque aquele que quer progredir gasta menos tempo. Aquele que quer avançar, ele vai adiante sem problema. Mas ele o faz mediante esforços. É fácil? A gente sabe que não. Mas e a satisfação? Se nós, do ponto de vista eminentemente material, nos impomos seríssimos sacrifícios para usufruir de bens que às vezes nem são usufruídos. Economizei e montei lá em casa um jardim de inverno. Puxa, jardim de inverno? Eu consegui, né? Encontrei um canto, revesti, cobri de pedras, botei verde, paguei um horror o paisagismo. Encontrei um banco que é uma delícia, né? Ótimo. Bom, primeiro, nós não temos muito inverno e, curiosamente, como não somos habituados a ele, quando ele vem a gente nunca se expõe, se recolhe, né? Mas tudo bem, é o desejo de ter um jardim de inverno. Fotografa,
faz selfie quando inaugura o jardim de inverno, no verão, evidentemente, né? Fotografa tudo, e aí descobre que não usa. Quantas vezes você foi no seu jardim de inverno? O ano passado? O ano passado. Acho que não fui. E no anterior? Também não usei. E no outro, e no outro, e no outro? Não precisa nem continuar, né? Então, se para as coisas materiais nós nos empenhamos, o que os Espíritos nos pedem é isso, a mesma dedicação para as coisas espirituais. A mesma. Olha, o progresso vai ser aceleradíssimo. No nosso velocímetro de crescimento moral, o ponteirinho vai subir assustadoramente. Eu agora vou economizar as palavras e não vou falar mal de ninguém. Verdade, verdade. Vou tentar isso por 1 hora. E aí se programa para em 1 hora não falar mal de ninguém. Como? Primeiro pode usar a tática de encher a boca com água. Não vai dar muito certo porque vai acabar engolindo. A segunda alternativa é prender a língua entre os dentes e ficar ali, não falando. Se aguentar, ótimo. Pense em 1h05 da próxima vez. Não pensa nas 2 que não vai dar certo. Mas é 1 hora só, Nazil, para ver como é difícil. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte, sempre. O detalhe é sempre, com uma ressalva, nem sempre de imediato. André Luiz, naquela sua estruturação de vasculhar a realidade espiritual, nos fala de espíritos assim, mas nenhum das leituras que tenho dele fala mais fundo ao meu coração, ao meu sentimento, do que Gregório. Em libertação. Gregório é um espírito que não quis aderir ao bem. Havia sido uma grande personagem da igreja, uma grande personagem. Eu diria até que estaríamos diante de alguém que tenha sido um papa. E Gregório insiste em praticar o mal. E tem a velar por ele um espírito generosíssimo, Matilde, que houvera sido, naquela encarnação lá de trás, alguém a ele vinculada. Mas Gregório, que por séculos insiste em estabelecer um programa de perseguição e domínio das criaturas, que detém uma inteligência capaz de articular inúmeros pensamentos e coordena legiões de espíritos interessados em perpetrar o mal, Gregório vê chegar também para ele o momento do arrependimento. Nas páginas de libertação, André Luiz nos demonstra como a ação desinteressada de 2 espíritos vinculados com o bem, Matilde e Gúbio, isto é possível vir a ser concretizado. E a gente entende então, há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda, o caminho que tomaram. E aí o arrependimento virá. Para esclarecê-los, terminam os espíritos na resposta da 994. Trabalham os bons espíritos. E aí, como nos dando uma dimensão
de quanto é importante, por exemplo, ativar-se numa reunião mediúnica, eles nos dizem: e também vós podeis trabalhar. Os processos obsessivos, as dores muitas vezes trazidas às casas espíritas, dão a chance daqueles que se exercitam na mediunidade de oferecer um pouco do seu tempo e da sua colaboração no desmonte desses processos dolorosos de ignorância, porque a maldade é fruto da ignorância. Mas haverá, pergunta Kardec, espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Olha, Kardec, há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam, estão na expectativa, mas sofrem. Em tudo deve haver progresso. Mas como é que pode, então, o sujeito permanecer ali estacionário, não querer progredir? Quem disse que ele vai permanecer estacionário? Eles nos revelam: o progresso chega através da dor. Leon Denis compreendeu isto ao nos falar do problema do ser, do destino e da dor. Ele nos mostra como é possível, então, esta companheira querida, 3 únicas letras, dor, nos despertar para a necessidade do progresso espiritual. E não digo que seja o caso aqui, mas como nós estamos falando e podemos ser vistos e ouvidos por pessoas de muitos lugares, muita gente que vem à casa espírita veio em razão de alguma dor. Não é o caso aqui, né? Tenho certeza que todo mundo veio aqui por amor. A dor nunca visitou, e se visitou, o sujeito encarou tão bem, e disse: nem precisa ir lá no centro, estou firme. Mas se não foi, é o que trouxe, é o que traz, é o que acarreta o despertar. Kardec não se dá por feliz e agrega. Não desejam esses espíritos abreviar os seus sofrimentos? Desejam, e tem muita gente que com a dor até deseja, mas lhe falta energia para poder avançar. E eles deixam uma pergunta, dessas para a gente levar para casa e pensar, né? Dizem assim: quantos indivíduos se contam entre vocês que preferem morrer de miséria a trabalhar? E com isso a gente vê que eles têm a exata dimensão da categoria da nossa evolução espiritual. Ela existe, mas às vezes é muito tímida, porque há mesmo pessoas que adoram não fazer nada. Vêm para a existência reencarnatória e querem talvez viver da ajuda alheia, quando só devem viver da ajuda alheia aqueles que efetivamente não têm condições de se manter. E nós, todos os dias, encontramos exemplos de indivíduos que não têm pernas, não têm braços, não têm facilidades físicas e estão laborando, estão trabalhando. Enquanto indivíduos com plena capacidade, com condições fisiológicas adequadas, esperam o tempo passar sem se ocupar-se. E aí nós temos então a clara demonstração que o físico é transitório. O que move esses indivíduos que diante das adversidades se dispõem a fazer é o arrependimento calado fundo de oportunidades perdidas. E pedem então oportunidades novas, tolhidos do corpo que malbarataram no passado, deixando ociosos, para virem demonstrar que sem braços, sem pernas, sem a visão, sem a audição,
sem a possibilidade da comunicação, eles podem ser úteis e o são, notadamente, a si próprios, porque na prova logram vencer os desafios. Amigos, é importante conhecer a doutrina espírita para amadurecer, para olhar o mundo de uma outra forma, para ter a nossa postura como sendo uma postura de absoluto agradecimento a Deus pela oportunidade novamente concedida, para encarar os desafios à nossa volta como provas que nós mesmos pedimos e que devemos vencer, sem raiva, sem reclamação, com um sorriso estampando o agradecimento pela oportunidade e com a disposição férrea de a cada novo dia ter a vontade de nos superar do ponto de vista espiritual, sendo mais parceiros, mais amigos, muito mais generosos, valorando coisas que o mundo deixou de valorar há muito tempo: o aperto de mão, o sorriso, o abraço do afeto, a paciência de ouvir, os olhos não de enxergar defeitos, mas de enxergar verdades e virtudes. Corre na internet uma historiazinha muito simples de uma determinada professora que, lançando a tabuada na lousa, erra a multiplicação do 9 vezes 6 e põe um número diverso, e a classe inteira se revolta. Como? A senhora errou o número? E ela então sorri e lhes diz: vocês pegaram a lição mais rápido do que eu pretendia oferecer. Eu acertei 9 vezes, errei uma, e de propósito. Vocês não acham que eu ia errar na tabuada essa conta? Só pus o número errado. E o que fizeram vocês, o que fazemos nós? Olhamos o erro. E as 9 virtudes? Os 9 acertos? Quem de nós valoriza o acerto? Nós valorizamos o erro. E é por isso que as nossas relações não sobrevivem. A mãe desvelada que se dedica e deixa de servir um prato que a gente imaginava devesse ser servido é criticada. Mas e os outros? E os outros? Aqueles que conosco convivem, que acertam 9 vezes e erram uma. Que bobagem! É por isso que não sobrevive relacionamento algum. Porque a pessoa só aponta o errado. O tempo todo só... Eu tenho certeza que não é ninguém daqui, por favor, tá? Quando eu falo isso, não estou pensando que você fica apontando os erros dos outros, por favor. Não, nem imagine isso. Tenho certeza que eu estou falando agora e você está lembrando: nossa, ainda bem que eu vejo só os 10 acertos. Não, mas sim um erro. Ah, esse eu nem vejo. Ótimo, ótimo. Nazil, eu não faço isso não. Não? Então está na hora de corrigir e passar a fazer. Né? É um bom propósito para 2016. Não vou ver o erro alheio. E quando ver, vou fazer para construir. Não para criticar. Até porque, se nós fôssemos imunes ao erro, tudo certo. Mas somos? Evidentemente que não. Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que hajam os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens? Era uma pergunta muito inteligente.
E a resposta é mais inteligente ainda. Sabe por que eles fazem isso? Porque o arrependimento ainda não chegou. E pode até acontecer que tenham arrependimento, mas tenham caído. Olha que lindeza ao admitir que nós estamos sempre brigando conosco mesmos para nos tornarmos melhores. Como atingir a superioridade é um processo longo e difícil, mas que temos que buscar. Então estou imune de certas falhas? Não, vou poder cair de novo. E o que eu faço quando eu caí? Lamento, choro, grito? Não. Levante-se e siga em frente. É isso que precisamos fazer. Nos levantar e seguir. E contar com a generosidade de mãos amigas. Porque não pode ser considerado amigo aquele que só aponta o erro. O amigo é aquele que, mesmo sabendo do erro, estende a mão para erguer aquele que está numa posição em que nós podemos estar a qualquer momento, porque também podemos falhar. Kardec então pergunta: vêem-se espíritos de notória inferioridade acessíveis às preces que por eles são feitas, aos bons sentimentos? Como se explica que outros que parecem mais esclarecidos não aceitem isto, se mostrem cínicos, dos quais coisa alguma consegue triunfar? E ele então recebe esta resposta: a prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos por orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns espíritos desgraçados, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que eles despertarem. Kardec então comenta, porque a resposta é séria demais. Não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. E é aí que a gente vê os equívocos, né? Coitadinho, agora ele realmente deve estar numa situação tão boa, mas como é que ele era? Era bom aqui? Não, era o terror. Mas quando morre, como a gente teme, e como foi induzido durante séculos de equívoco a imaginar que a morte nos transforma em santos, há até criaturas por aí que dizem que abrem as portas do céu para nelas colocar os santos que entendem. Então dissemina: morreu, ficou bom. Que é isso? Cai na real. Era bom? Era. Fica tranquilo que lá vai ser. Não era. Então continua sendo a mesma pessoa. É só acordar numa outra dimensão. Nazil, então, quer dizer que aquele cara que me perseguia, às vezes está aí até juntinho, acompanhando os seus passos. Tão juntinho que você tem a impressão que ele nem foi. E não foi. Está aí, coladinho. O que eu faço então? Não tenha inimigos. Jesus já tinha recomendado isso, né? Kardec ainda agrega: se viveu vida condenável, era porque era imperfeito. Ora, a morte não vai tornar ninguém perfeito. Se você persistir nos seus erros, nas suas falsas opiniões, nos seus preconceitos, somente quando for despertado pelo esclarecimento do estudo, pela reflexão e pelo sofrimento, será melhor. Nazil, volta que essa parte me interessou. Volto. Quer melhorar? Estude, mas comece estudando para refletir sobre as suas próprias faltas, os seus próprios equívocos,
Porque tem muita gente que acha que conhecer doutrina espírita é conhecer para não aplicar. É para aplicar em nós mesmos. O conhecimento espírita nos permite a correção de nossas próprias atitudes equivocadas. Por isso é que ele nos diz que o segundo passo é a reflexão. E o sofrimento, porque o sofrimento faz parte do processo de melhorar-se. E espiar? Pergunta Kardec. Espiar, a gente espia no corpo ou na realidade espiritual? Amigo, nos dois lados. No corpo, porque você tem a existência para ser submetido. Na vida espiritual, porque você vai sofrer moralmente, em razão da sua inferioridade. Agora, numa sequência de questões, ele pergunta: então basta eu me arrepender durante a vida para que as minhas faltas sejam apagadas e eu caia nas graças de Deus? Cara, esquece isso. Quem ensinou isso é bobinho. Mas por quê? Porque arrependimento ajuda na melhoria. Agora, tem que espiar o passado. Se diante disso, um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe em todo caso, espiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que resultado tem esse ensino que você me dá? Ixi, simples, vai ser mais longa e penosa a expiação. Quer dizer que tem que espiar? Já, desde espiar. Desde agora. Então não basta arrepender? Claro que não. Sem ajustar-se? Não. E nós chegamos na questão 1000. Olha que gostoso. Me lembro como se fosse ontem, mas são 100 e poucos domingos atrás, quando nós fomos à questão 1. E na 1000 há uma pergunta interessante. A gente pode desde já ir resgatando as nossas faltas? Claro, mas não se esqueça, reparando-as. Não creais, escuta isso, porque isso vale a pena ter conhecido a doutrina espírita. Não creais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que vocês possuem. Deus não dá valor a arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. Eu me arrependo. Legal, vai reparar. E o exemplo é tão didático, embora a parte do corpo que está referida aqui me arrepie, né? Vocês vão entender por quê. Mas a perda de um dedo mínimo, vocês sabem por quê que eu me arrependo aqui, né? De usar essa expressão, mas está escrito aqui, a perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos com o objetivo exclusivamente pessoal. Só anota e depois confere à tarde, não o dedo mínimo, a frase. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. E a gente aprende aqui que não interessa deixar o que acumulou para a posteridade, etc., né? Há uma historinha do irmão X, o horário não nos permite muito, tem 2 questões ainda, mas eu não vou sintetizá-la. De alguém que na realidade espiritual, então, impedido de avançar, os caminhos estão interditos. Como assim? Não, você não tem condições de ir mais adiante. Mas não é possível.
Eu deixei tanto para uma instituição, deixei tanto em favor de meus filhos, deixei tanto em favor da minha mulher, deixei tanto em favor de meus tios, para. Não, eu tenho mais, para. Não seja criança, você deixou porque não podia trazer. Acorda, cara. E o sujeito toma um susto diante daquele emissário que lhe fala a verdade nua e crua. O que você deixou, você não podia trazer. Volta, vai sem nada, vai aprender a ser feliz. E não pense que dispor bens materiais que Deus nos concede em mordomia seja algum tipo de benefício. Kardec então diz, e se alguém deixa os bens com fim útil? Está na 1001. Aí é diferente. É sempre melhor do que nada. Agora presta atenção, que geralmente o morto dispõe das coisas que tem, que deixou, por puro egoísmo. E às vezes por orgulho vai deixar em favor daqueles que estão na sua descendência. Para fechar, a 1002, eu só vou ler e vou dar a resposta. Essa aqui é para todo mundo ir para casa pensando. Mas pensando mesmo. O que deve fazer aquele que em artigo de morte, está morrendo, reconhece suas faltas, quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se. Então, estou morrendo, traz o papel, traz o gravador, vou pedir desculpa para todo mundo. E aí começo, fulano, sinto muito o prejuízo que eu te dei, mas agora que estou partindo, me arrependo do que fiz. Beltrano, ou então chama o confessor e conta tudo, Agora o passaporte está limpo. O arrependimento só lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Não absolve? Não. Diante dele se desdobra o futuro, que jamais se lhe tranca. O futuro, sim, o futuro, para pedir uma nova reencarnação pelo arrependimento e tentar crescer espiritualmente.